Boa tarde, pessoal. Hoje estou neste momento fazendo tipo uma live para discutir uma das famosas frases de Jesus e comparar isso com o que muitos crentes dizem. Assim, a famosa frase de Jesus está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E, com licença, deixem aqui eu desligar meu celular. A frase diz, a frase assim, foi dita por Jesus, foi supostamente dita por Jesus a seus discípulos e está no Evangelho de Mateus. Bom dia, pastor Cezinha, né? Jesus supostamente disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Marlene Delfino, bom dia. Manuel Dantas, boa tarde. Assim, ou seja, o que é que Jesus quis dizer? Que interpretações podemos fazer desta frase? Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, receberás. Ora, não há outra interpretação além da literal. Você vai. O que esta frase significa? Que o que você pedir a Deus, Deus Pai, né? Em nome de Jesus, se você tiver fé, se você acreditar, você vai receber. E Jesus diz tudo. Jesus diz tudo o que pedires. Douglas dos Santos Silva, bom dia também. Como sempre, ótimo comentário, obrigada. Edmeia Pergentino, bom dia. Tudo que pedires, irás receber. O que é que você entende por tudo? Você entende tudo. Você entende que está abarcando um todo. Mas o que acontece na vida real? E o que é que muitos crentes dizem? Digamos que você, Cláudia Aganete, boa tarde. Digamos que acontece que é o seguinte: muitas vezes o que a gente vê é uma pessoa pedir isso e supostamente Deus não atende, né? Muitas vezes, digamos, você chega, você vai para uma entrevista de emprego, você ora a Deus pedindo que ele faça com que você seja aprovado na entrevista de emprego. Aí você não é aprovado. Digamos, você tem uma doença grave, um câncer. Espero ter melhorado. Douglas dos Santos Silva reclamou que aqui está escuro. Espero ter melhorado. Ou seja, você tem um câncer, aí você ora, seus parentes oram pela sua cura, mas você morre. Tá atento. E isso acontece no filme Deus Não Está Morto, não é? Aquele filme horroroso que bota os ateus como vilões, como pessoas ruins. Ótimo, que bom que melhorou. Assim, que o professor, ele se tornou ateu porque a mãe dele morreu de câncer quando ele tinha 12 anos. Aí ele orou para que a mãe se curasse do câncer, mas a mãe não melhorou e morreu. Ela não se curou, morreu. Aí ele diz isso ao aluno cristão, né, que recebeu o desafio de provar que Deus existe. Aí quando o professor diz isso ao aluno, o aluno diz: às vezes a resposta é não. E na vida real a gente ouve muitas desculpas dadas pelos crentes, de muitas desculpas. Eu mesma já ouvi muitas delas, porque houve muitas coisas que eu pedi que não foram, que supostamente não foram atendidas. E eu creio que isso já aconteceu na vida de muita gente que está assistindo a este vídeo agora. Eu pedi e não fui atendido. São muitas as desculpas. Por exemplo, uma vez tem gente que muitas vezes a gente ouve: ai, é porque o que você pediu não era a vontade de Deus para você. Ai, é porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem outra melhor para nós. Ai, às vezes é porque Deus tem planos para nós e o que a gente quer não está de acordo com os planos de Deus. Ai, às vezes Deus não ajuda porque a pessoa não merece. Reverendo Mil, bom dia. Mas o que é que Jesus diz? Jesus diz tudo. Jesus não fala nada sobre que só vai ajudar se você merecer. Jesus não disse nada de ele vai ajudar se estiver de acordo com a vontade dele.
A única condição, ele diz tudo, a única condição é a fé. E a gente ouve muito também, né? A gente ouve muitas vezes, Deus não atendeu porque a sua fé foi pouca. Agora, engraçado é que o próprio Jesus disse, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei porque o tamanho de um grão de mostarda, porque eu nunca vi um grão de mostarda, mas sei que é muito pequeno. É a fé que é pouca. Eu conheço o caso de pessoa, muita gente procura, né, as igrejas, principalmente as evangélicas, porque está enfrentando problemas na família, muitas vezes é problema de alcoolismo, problema de desemprego, problema de violência doméstica. Aí os pastores dizem, ore para Deus tocar o coração dessa pessoa. Mas eu conheço casos de muitas mulheres que passaram anos, 20 anos, perderam anos de suas vidas orando, esperando que Deus tocasse o coração daquela pessoa e não tocou. Muita gente morre sem ver nenhum pedido seu ser realizado, ser atendido. Mas aí os crentes sempre vão dizer, a gente não entende, mas aí vão dizer, a gente não entende os mistérios de Deus. O que é que a gente olha? Jesus Cristo não disse nada. Deus só vai lhe atender se você merecer. Deus vai lhe dar se estiver de acordo com a vontade dele. Jesus disse: tudo o que pedires, crendo, receberás. Ele não fala de nenhuma condição, ele não dá nenhuma exceção. Então, alguma coisa está errada aí. Mas acontece que se a gente for dialogar com quem é crente, eles vão. Vem cá. Vem cá. A cachorrinha aqui estava fazendo barulho. Eu tive que dar uma bronca nela. A questão é essa. Ninguém. Jesus disse tudo, mas os católicos, evangélicos, espíritas, eles sempre vão dar desculpas. Vão dizer sempre isso. É porque. Às vezes a gente não. Deus não atende porque a pessoa não merece. É porque. Às vezes o que você pediu não está de acordo com a vontade de Deus. Digamos que você é casada com um marido que bebe e bate em você. Aí você ora a Deus, em nome de Jesus, pedindo que Deus toque o coração do seu marido para ele parar de beber e se tornar um bom marido. Aí Deus não atende. Aí você vai, entra ano, sai ano, e você entra ano, sai ano, e você fica só vendo o tempo passar. É porque não está de acordo com a vontade de Deus. Outra boa desculpa é, olha, se Deus não lhe atendeu agora, Reverendo Mil, a minha cunhada passou 20 anos apanhando do marido, fugiu para não morrer. Então depois ela disse que Deus estava falando ao ouvido dela. Bem interessante isso, hein? Eu pergunto ao Reverendo Mil se Marcones Ateu, bom dia. Eu pergunto ao Reverendo Mil se a cunhada dele orou para Deus tocar o coração do marido. Aí vamos voltar ao raciocínio. Você tem um marido que é violento e bebe. Aí você ora para Deus tocar o coração daquele marido, aí Deus não atende. Aí você entra ano, sai ano, e você esperando Deus atender. Porque a gente também ouve muito. Aí tudo é só no tempo de Deus. Aí você tem que esperar muitas vezes uma vida inteira. Já aconteceu o caso de gente que eu conheci, de bem de perto, que passou uma vida inteira, morreu sem nunca ver se realizar nada. Né? E quando Jesus diz tudo, a gente entende assim, que como para Deus nada é impossível, Deus pode fazer tudo. Mas digamos que você começa a desenvolver uma doença degenerativa, como aquela que tem a atriz Cláudia Rodrigues, né? Esclerose múltipla, ou então mal de Parkinson. Aí você ora a Deus para se curar. A gente sabe que essas doenças não têm cura. Aí você ora. Aí por que Deus não cura?
E é engraçado, né? A gente vê essas coisas acontecendo na Bíblia, né? Reverendo Mil, eu perguntei para ela, pergunta para Deus onde ele estava quando ela estava apanhando. É engraçado. Ó, eu vou até falar, porque quando eu era aluna, né, numa escola, eu sofria bullying dos meus colegas. Eu pedi a Deus para me ajudar e ele não ajudou. Ele supostamente não me ajudou quando eu estava sofrendo bullying. Do mesmo jeito que os funcionários da escola não me ajudaram. Ninguém me ajudou quando eu estava sofrendo bullying. Aí é muito ruim quando você não tem um pedido, quando Deus supostamente não atende a um pedido seu, você sentir que ele não se importa. Muita gente começa a ficar doente, a ficar deprimida com isso, porque ela se agarra a esse Deus, ela se agarra a esse Deus, esperando, pedindo a Deus que tenha misericórdia dela, querendo que Deus a atenda. Aí ela se pergunta: por que que Deus não me atende? Aí vem outra desculpa muito dada pelos crentes. Ai, a gente não entende os mistérios de Deus. Ou então diz: olha, ore a Deus para lhe ajudar a aguentar isso. Lembre que Deus, olha, é graças a Deus que você está em pé. Francisco Dias. Bom dia, Atenea. Bom dia. É graças a Deus que você está em pé, que você está aguentando. Aí hoje em dia eu tenho vontade de perguntar, Reverendo Mil, resumo, eu chamei o SAMU e ela foi direto para o hospital psiquiátrico. Que história triste, muito triste. Ora a Deus e você não vê o seu pedido ser supostamente atendido, isso dá um desespero, muita gente entra em desespero, muita gente fica deprimida, fica sentindo, por que é que eu sou tão insignificante para Deus? Eu digo isso porque eu me fiz essas perguntas. Eu fiquei me sentindo insignificante, fiquei sentindo que eu não importava, que os meus dramas não importavam para Deus. Mas aí a minha mãe sempre dizia: ele se importa, Atenéia, ele vai agir no tempo certo. E para mim era um absurdo essa ideia de que eu tinha que esperar anos e anos para que Deus me atendesse. Você não pode passar uma vida inteira só esperando, né? E também, hoje em dia, eu acho absurdo essa ideia. Uma pessoa passar anos sofrendo, sentindo que depende de que Deus tenha misericórdia para que a situação dela melhore. Assim, eu acho que eu não tenho mais o que falar aqui, né? Vocês já me aguentaram demais. Portanto, eu vou encerrar a transmissão e eu desejo um bom dia para todos. Tchau.